E aí, tudo bem? Hoje estou com uma roupa um pouco mais social, porque durante a semana que eu estou gravando esse vídeo, eu fui de trabalho presencial, mas eu tive uma ideia que eu gostaria de compartilhar. Eu não quis demorar ou ficar desenvolvendo muito e depois acabar deixando passar. E eu quero falar sobre pessoas que parecem sempre ter sorte, né? Ou aquelas pessoas que parecem que são sortudas na vida, que sempre conseguem as coisas, estão no lugar certo, na hora certa, sabe aquela coisa de, nossa, essa pessoa tá sempre no lugar certo, na hora certa, e tudo acontece de bom para ela. Então, o pensamento é, será que isso é sorte mesmo? Ou algum outro fator que essa pessoa tem por trás ali, que nós não vemos, e a gente acaba intitulando como sorte? O primeiro ponto é, a sorte é uma narrativa que nós contamos depois que alguma coisa já aconteceu. Então, depois que o evento acontece, muitas vezes a gente dá o nome a esse evento de sorte. Isso foi sorte, isso foi um acaso, isso foi uma aleatoriedade. Mas, na verdade, quando a gente está falando de pessoas, muitas vezes a gente não observa o tanto de coisas que provavelmente essa pessoa já fez até chegar nesse fato que nós demos o nome de sorte. Então, muitas vezes ela já fez uma série de coisas, se dedicou uma quantidade de horas imensa para chegar nisso e a gente dá o nome de sorte, sendo que na verdade não, tem toda uma coisa acumulada por trás disso. Tem uma frase do Epiteto que eu gosto muito que diz: os acontecimentos não afetam os homens, mas sim a forma como eles os encaram. Então, o pensamento é que, na verdade, os eventos acontecem, né? Eles acontecem, já aconteceram. O grande ponto é como nós interpretamos os eventos que aconteceram, como a gente caracteriza esses eventos e analisa eles. A gente diz que é sorte, azar, uma ação que gerou um resultado, ou um puro acaso, né? Esse é o ponto. E tem uma história muito legal sobre isso que aconteceu lá em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Existia um homem, um engenheiro japonês chamado Chisotomo Yamaguchi. Esse cara sofreu né, um ataque à explosão da bomba atômica em Hiroshima, sobreviveu, e aí ele foi para a cidade dele, Natal, depois disso. E a cidade dele, Natal, chamava Nagasaki. E ele simplesmente sobreviveu à segunda bomba atômica que também aconteceu em Nagasaki. Dependendo de como a gente olhar, a gente pode falar, meu, que cara azarado que passou por duas bombas atômicas, né? Mas a gente também pode olhar pelo outro lado e dizer, meu, que sorte a dele de ter sobrevivido a duas bombas atômicas, que fato incrível da vida. E não é isso aqui aquela positividade tóxica, ou essa coisa de vamos ser sempre positivos, independentemente da situação, de vamos ser felizes, mesmo que tudo esteja desabando. Não é esse o ponto. Mas um ponto é que eu, pelo menos, considero muito na minha vida, é de como olhar para as circunstâncias. Porque muitas vezes acontecem coisas que a gente não tem controle. Essas coisas já aconteceram, a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar a maneira como nós lidamos com essas coisas que estão acontecendo. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. E eu quero passar agora para você três pensamentos práticos, três conselhos práticos de como você pode criar a sua própria sorte, né? Seja o que você esteja chamando de sorte, mas aqui eu quero trazer três passos práticos de como criar a sua própria sorte. A primeira maneira é se expor a novos ambientes, a novas pessoas. Como você vai fazer isso? Você pode fazer um curso presencial, você pode ir num evento, você pode ir num ambiente que você não costuma ir, mas o grande ponto dentro disso é você frequentar novos lugares com novas pessoas, você criar novas conexões literalmente. Não é, fazer um networking, velho, não é só essa ideia de você conhecer alguém só para ter um contato a mais, mas é de fato você se expor a um novo ambiente. Sempre que você se expõe a um novo ambiente, a novas pessoas, você está mudando sua maneira de pensar sobre várias coisas, você começa a refletir, você compara você com você mesmo, de antes e depois, né? Você escuta outras histórias, vivencia outras coisas, e isso gera novos insights para você. Então, essa é a primeira maneira de você criar a sua própria sorte. A segunda maneira de criar a sua própria sorte, e essa que eu gosto muito, que eu sempre fico falando aqui no canal de longo prazo, é fazer coisas de maneira consistente. Aristóteles dizia que somos aquilo que repetimos consistentemente. Aristóteles dizia que somos aquilo que fazemos repetidamente.
E faz totalmente sentido, porque tudo na vida praticamente que você faz com consistência, pode ser que você não vire o número um do mundo, ou que você seja reconhecido por isso. Às vezes você não vai ser reconhecido por isso, mas se você fizer com consistência, você vai ficar bom nisso. Ou você vai ficar bom, se for uma habilidade, por exemplo, ou você vai ter um resultado, se for, por exemplo, investir todo mês certa quantia de dinheiro durante 30 anos. Cara, se você fizer isso durante 30 anos, a chance de você ter um retorno positivo é altíssima. É muito provável que você tenha um retorno positivo nisso. Então, segundo conselho é fazer alguma coisa com consistência e fazer essas coisas repetidamente. E o terceiro também é muito legal porque você pode se sabotar se você não tomar cuidado com isso. Que é saber reconhecer uma oportunidade quando ela aparece. Muitas vezes, algumas coisas vão aparecer na sua vida e você pode dizer assim, acho que não estou pronto ainda, eu acho que não é meu momento, preciso esperar um pouco, falta saber. Enfim, você precisa, na realidade, trocar um pouco essa mentalidade. Porque você tem que pensar que ao longo do caminho você vai descobrir como fazer. Muitas coisas na vida vão aparecer para você e naquele momento você vai sentir que você não está preparado. E talvez você de fato não esteja 100% preparado. Mas se aquilo apareceu para você, pelo menos eu acredito assim, é porque você é capaz e você consegue superar isso. Não é tipo, você é capaz, vamos lá, mas é porque de fato você consegue dar conta daquilo. A gente é ser humano, a gente é adaptável, nós aprendemos todos os dias e você consegue entender uma nova circunstância, um novo contexto e começar a performar dentro dele. Então, eu penso que você precisa tomar cuidado com isso para você não se sabotar. O quarto ponto desse vídeo é sobre aleatoriedade. O autor Nassim Taleb, que eu particularmente gosto bastante, traz essa reflexão sobre aleatoriedade e sobre o papel da aleatoriedade na nossa vida. Porque sim, de fato, ela existe. Existem coisas que não estão no seu controle, que você não pode alterar, mas que vão influenciar no seu jogo. Seu jogo, digo, sua vida. E como você pode fazer para lidar com isso? Primeira coisa é trazer a aleatoriedade para o seu favor. Eu quero dar um exemplo prático disso, que existe, que inclusive está lá no livro Antifrágil, do Nassim Taleb, onde ele menciona alguns autores, escritores, personagens, atores famosos de outros séculos que faziam o seguinte, por exemplo, eles tinham um emprego fixo, poderia ser, no caso, um emprego concursado, das 7h30 às 5, ou das 9 às 5, por exemplo. E à noite, ou nesses períodos onde eles não estavam no trabalho e nem estavam dormindo, eles praticavam algo que talvez fosse a paixão deles de fato. Por exemplo, escrever, estudar alguma outra coisa que não tem a ver com trabalho, se expor a outros tipos de estudos, a outras linhas diferentes das quais você estava aplicando no seu trabalho. E com isso, muitos deles, na verdade ele dá exemplos de pessoas que tiveram sucesso nessas ocupações, mas elas tiveram sucesso porque elas se expuseram ao risco, mas elas também estavam fazendo outra coisa ao mesmo tempo. A gente sempre escuta histórias de, por exemplo, o Elon Musk fez tal coisa, deu super certo, o fulano largou tudo, arriscou nisso daqui, nessa única tacada dele, e aí por conta disso ele virou bilionário. O Nassim Taleb mesmo diz, o cemitério dos fracassados é silencioso. Não estou dizendo para sim ou para não, cada um de nós precisa saber o que decide, o que vai fazer com a vida, nós tomamos nossas decisões diariamente, mas um conselho que faz muito sentido é você equilibrar essas exposições ao risco, porque existe o risco da ruína. Se você se expuser ao risco da ruína, pode ser que você não consiga mais voltar para o jogo. Se você toma uma pancada onde você depois não consegue mais se recuperar, você está fora do jogo. Então, esse exemplo é muito legal de, por exemplo, pessoas que ao longo do dia se dedicavam a uma coisa, mas conseguiam equilibrar e fazer outras ao mesmo tempo. Que é, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com esse canal no YouTube. Eu estou encontrando horários durante as semanas do mês para gravar conteúdo e publicar. Eu não consigo fazer isso com a dedicação que uma pessoa que somente cria conteúdo faz, porque ela é dedicada para isso, mas eu consigo me expor dentro das horas que eu tenho na semana a isso, por exemplo. Corrida, que eu tenho praticado também, eu consigo me expor em outros horários a isso. Mas aqui a corrida entra mais como um hobby. Aqui o canal no YouTube, ele entra mais como um objetivo médio e longo prazo de algo que eu espero ter resultados maiores lá na frente. Então eu consigo conciliar e fazer essa distribuição e jogar a aleatoriedade a meu favor. E o último ponto, já com fechamento, é sobre você não se considerar uma pessoa azarada. Eu conheço um monte de gente que fala assim, acho que eu sou azarado, não tenho sorte pra essa coisa, acho que não vai, e tudo mais.
E existem alguns estudos, eu não vou usar uma porcentagem estatística de exemplo, para não ficar, né, às vezes ficar meio mentiroso, mas eu já vi, pelo menos, vários estudos que abordam, por exemplo, que pessoas que acreditam que são azaradas deixam de perceber várias oportunidades que aparecem para elas. Enquanto pessoas que acreditam ter certa sorte na vida captam muitas nuances e muitas oportunidades que aparecem e conseguem aproveitar melhor essas oportunidades. Então, o ponto é não ficar se achando azarado, não ficar achando que a vida não tá pra você. Às vezes existem fases onde a gente fica mais triste, é óbvio, que a gente fica mais desiludido, isso é completamente normal. Mas você viver uma vida onde você acha que você é azarado, que falta sorte, que você não é escolhido, entre aspas, de Deus, não é um pensamento legal, porque você vai viver uma vida pensando que você, né, já era, não tem mais o que fazer. Então não, cara, na verdade você tem várias opções e todos os dias você tem uma nova oportunidade de fazer de maneira diferente. Não é frase motivacional, não é discurso, é literalmente isso. Todos os dias você pode fazer de maneira diferente, você pode recomeçar, você pode trocar sua mentalidade, você pode talvez se esforçar para trocar sua mentalidade, adquirir um novo hábito, abandonar um hábito ruim, né? E é isso que eu gosto muito de pensar. Então, a minha pergunta que fica é: o que você vai fazer nas próximas semanas para aumentar a sua exposição à sorte, né? Mas, na verdade, para mim, a sorte nada mais é do que a soma entre estar preparado e a oportunidade surgir. Então, o que você vai fazer nas próximas semanas para estar preparado para essa oportunidade que vai surgir? Tá bom? Essa reflexão dessa semana. Muito obrigado e espero que tenha feito muito sentido para você. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.